Fala turma, Fandangos na área, e hoje estou aqui para mais um bate-papo sobre produção de conteúdo. Hoje eu estou aqui com meu amigo Lucas Bergman e ele, vou deixar ele se apresentar, vai contar um pouquinho, né, para a gente bater um papo sobre produção de conteúdo no ramo da construção, né, para você que tem consultor, engenheiros, enfim. Boa. Valeu por ter vindo, obrigado. Se apresenta aí pra galera. Eu que agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui, Fandangos. Então, galera, meu nome é Lucas. Hoje eu estou à frente da parte de administração e inovação de uma construtora aqui em BH que chama Fato Engenharia. E quando você comenta sobre produção de conteúdo, eu acho que hoje em dia é o principal que toda empresa está buscando, toda marca está fazendo. Meu background não é de engenharia civil, muita gente se confunde com isso. Pô, tô à frente de uma construtora e acho que eu sou engenheiro civil. E eu acho que isso já é um ponto que é super legal da gente abordar, que não necessariamente a pessoa, quando está atuando dentro daquela área, né, eu não sou engenheiro civil e nem por isso eu consigo deixar de ajudar para produzir um conteúdo e tudo. Então, meu background vem muito da área de marketing, eu sou engenheiro de produção de formação, mas trabalhei em grandes empresas, na área de cerveja, delivery e tudo. Sempre com essa parte de marketing e experiência do cliente. Eu acho que... essa parte mais estratégica do marketing. Eu acho que muita gente acaba enxergando o marketing como uma parte publicitária, de comunicação, que existe, é de fundamental importância, mas sem sombra de dúvida, inclusive dentro dessas próprias áreas, existe muita estratégia de negócio para conseguir ter um efeito mesmo na prática. Legal, legal. Marketing é venda, né? Sempre falo nos vídeos aí, você que está assistindo, marketing é venda. O nosso intuito final, produzindo conteúdo, nada mais é do que faturamento. Faturamento. A verdade é essa. Tem gente que não gosta de ouvir isso, não, mas é verdade. E me diz aí, você, para quem não sabe também, gente, a Fato é cliente, né, minha, eu ajudo na produção de conteúdo, né, eu que faço os vídeos e tal. E por que, em que passo, assim, vocês estavam lá na consultora e falaram, precisamos produzir conteúdo? Qual que foi o seu estalo, assim, para isso? Legal. Cara, eu acho que produzir conteúdo está muito relacionado com o DNA inovador que a construtora tem, né? Quando a gente fala do mercado de construção civil em Belo Horizonte, mas a gente pode ampliar esse cenário para o Brasil como um todo, a gente está navegando num oceano que a gente fala que é o Oceano Vermelho, né? Existem muitas construtoras de diferentes portes, com muitas oportunidades dos clientes, e quando a gente fica num tipo de contexto como esse, a gente acaba sempre caindo numa discussão que é preço. E qualquer tipo de serviço ou produto, quando você resume a discussão a preço, a custo, a preço, você perde muito do valor que você consegue oferecer a mais. Então, acho que produzir conteúdo foi uma parte da nossa estratégia de conseguir mostrar para os nossos clientes que, no final das contas, a nossa experiência vai muito além da obra. Independente do preço, que é uma prática que a gente está sempre de olho, né? Não é por causa disso que a gente vai começar a se posicionar como uma construtora cara ou deixar de ser acessível para os nossos clientes. A gente quer ampliar cada vez mais o nosso volume de entrada de clientes, atender as pessoas da melhor maneira possível, mas a gente acredita que ao mostrar, ao produzir conteúdo e de fato colocar para o cliente tudo a mais que a gente faz além do canteiro de obras, eu acho que faz parte de uma estratégia, inclusive de captação. Igual a gente falou, produzir conteúdo pela produção de conteúdo, a gente vai continuar sempre navegando nesse oceano vermelho. Então a gente tem que começar dentro da produção de conteúdo, entender o que é valor para o cliente, quais são as experiências que a gente quer personalizar. Isso é um DNA muito forte na construtora. A gente não quer se posicionar como uma pessoa, uma empresa que disponibiliza engenheiros para uma pessoa construir. A gente quer a melhor experiência dentro de tudo que envolve construção. Inclusive, você está acompanhando com a gente aí, a gente acabou de lançar um aplicativo que é o Fato Clube, que pega benefícios para além da obra. É um posto de gasolina, um supermercado, coisas que teoricamente não tem nada a ver com a obra em si, mas que a gente quer personalizar cada vez mais para a experiência. Para gerar valor para o seu cliente. Para gerar valor para o cliente. Legal. E aí, nesse fluxo de tentar ser diferente, vamos colocar assim, né? E o seu cliente vê o seu valor, porque seu valor não é só financeiro mais. Não. Você já começou a ter o clube, você tem o sistema de atendimento, você tem várias coisas. E dentro disso aí, a produção de conteúdo te ajuda a entregar para o cliente esse valor. Sem sombra de dúvidas, principalmente quando a gente fala de coisas que talvez sejam um pouco tangíveis, quando a gente produz um conteúdo em cima disso, a gente está tangibilizando para o cliente. É entendendo na prática, muitas vezes, antes de contratar, o que ele vai ter acesso, o que a gente está falando que faz, como que a gente faz. Então, acho que produzir conteúdo, no final das contas, nada mais é, no nosso caso, do que aproximar o cliente da realidade que ele vai ter ao se tornar, de fato, um cliente nosso da construtora. Que massa, isso é uma coisa legal para você que está assistindo aí, porque às vezes a gente vai produzir conteúdo, a gente só pensa propriamente na captação de lead. Então, eu quero que chegue um monte de gente, só o topo de funil, chega todo mundo, mas e aí? Isso que é uma estratégia muito boa, porque você,
O cara já viu, sei lá, então no Instagram ele viu a fato. O cara vai construir um prédio, uma casa. Pô, uma grana, às vezes é a grana da vida do... A gente tava até falando isso outro dia, é a grana da vida do cara. O cara, ele vai olhar pra você, ele vai ficar te namorando ali um tempo. Na hora que ele bota o olho ali, ele vê um Fato Clube, ele vê que você tem um atendimento bom. Além disso tudo, você pode até não ter o melhor preço do mercado, Sim. mas você tem o melhor atendimento, você tem o melhor suporte, o cara vai te contratar. Então, acho que é importante, além de produzir conteúdo para quem está chegando, quem nunca apareceu, é lembrar você de produzir conteúdo também, né, o que a gente chama lá de meio e fundo de funil, é a pessoa que já está interagindo com você. E agora, como que é a sua linha de raciocínio, como que você faz para produzir conteúdo para alcançar novas pessoas, para as pessoas que não conhecem a Fato ainda? Perfeito, acho que essa é uma ótima pergunta e eu acho que não tem resposta certa, né? Assim, a bala de prata. O que a gente faz muito dentro da construtora é o seguinte: a gente tem que começar a pensar qual que é o nosso tipo de perfil de cliente, né? A famosa persona que muitas vezes a gente escuta aí dentro dos temas de marketing. O que a gente entende é o seguinte, o cliente padrão, ele é sempre a pessoa, que no caso da construtora, que quer fazer uma obra mesmo, seja uma reforma, uma casa. Mas não necessariamente esse é nosso único cliente. Então a gente acaba se envolvendo com projetistas, que recebem muitas vezes o cliente antes da gente, com arquitetos que recebem o cliente antes da gente. A gente começou até ter um estresse de algumas ideias, que mesmo os fornecedores podem ser fonte de indicar uma obra para a gente. Então, o que a gente faz é sempre um exercício de... Tá bom, para além do cliente padrão, o cliente médio nosso, que é o que de fato vai fazer uma obra, quais são as outras oportunidades que a gente tem de falar com cada vez mais pessoas, e aí isso vira um ciclo de testes mesmo. Pô, a comunicação com o arquiteto, no final das contas, está reverberando em um cliente. Comunicação com o projetista não reverbera, mas ela gera um alcance diferente que eu consigo também entrar num novo público. Acho que o segredo, na verdade, ou o desafio, é você conseguir ampliar esse leque para, no final das contas, você está ampliando também o seu funil para atrair cada vez mais clientes. E aí é você entender a melhor maneira de você alcançar, de você impactar essas pessoas. O arquiteto, talvez, ele tenha um trabalho ali que ele muitas vezes vai se encerrar entregando um projeto e ele pode querer que se encerre mesmo, porque ele acaba assumindo responsabilidades de obra que muitas vezes não são dele, deveriam ser da construtora ou do responsável tecnicamente por isso. Mas fica difícil para ele, muitas vezes, lidar com isso com o cliente. Então, será que uma linha de comunicação nesse sentido, mostrando o benefício que o arquiteto também tem, para além do cliente dele, em construir com a Fato, isso vai atrair? E aí a gente aplica esse mesmo tipo de raciocínio para fornecedor, para projetista e para o máximo de perfis que a gente conseguir mapear. Que massa, que massa. E aí, vocês atuam hoje, sim, redes sociais? Instagram, a gente tem o nosso site, né? Estamos com um canal no YouTube que está começando. No LinkedIn a gente não tem uma atuação muito forte, na verdade a gente não tem atuação no LinkedIn, mas até pelo tipo de perfil dos nossos clientes, eu acho que a gente vai precisar começar a se posicionar também. É melhor também focar em uma rede, né, e fazer bem feita do que, vou fazer LinkedIn, Facebook, Pinterest, não sei o que, não faz nada bem feito. Né? Até porque não necessariamente o mesmo conteúdo vale para todas as redes, né? Não é tão simples quanto você produzir um conteúdo e simplesmente ampliar o canal de distribuição dele, porque pode não ter essa afinidade, vai de novo do perfil. No LinkedIn, muitas vezes é um perfil mais profissional. Então outra copy, né? Mesmo que você tenha o mesmo conteúdo, é outra copy, é outra linguagem, é outra maneira de comunicação. É isso. Então, acho que primeiro a construtora vem de um processo de se modernizar, inclusive nessa parte de construção de conteúdo, produção de conteúdo. Então, a gente optou primeiro por se posicionar bem no Instagram. A gente teve um alcance orgânico muito maneiro, estamos crescendo graças ao trabalho que a gente tem feito aí com você também. E eu acho que é dentro disso pegar as melhores práticas, o aprendizado e tentar replicar de uma forma diferente, mas no LinkedIn, agora possivelmente primeiro no YouTube e construindo essa casca aí do nosso marketing. Legal, legal. E agora sim, se você pudesse dar uma dica, vamos dizer assim, tem um engenheiro que está começando e ele quer produzir conteúdo, é a parte prática mesmo. Qual conteúdo você indicaria ele produzir para colocar lá no feed dele? Perfeito. Cara, eu acho que primeiro, um passo antes, né, do conteúdo em si, eu até vi um vídeo seu recentemente, é começar. Acho que é um desafio muito grande para a gente mesmo. Muitas vezes a gente não se sente à vontade falando aqui com a câmera, conversando.
às vezes o seu raciocínio acompanha, diz alguma coisa, mas na hora que você vai colocar isso em prática, ou não é possível, ou não ficou do jeito que você imaginava. Então, eu acho que a primeira dica, se eu pudesse dar, é comece de algum lugar. Eu acho que é muito nítido a evolução que a gente percebe na hora que você pega o Instagram da Fato, por exemplo, ou o Instagram de influenciadores. Eu acho que existem grandes influenciadores que na hora que você vai arrastando o feed e chega lá 1, 2 anos atrás, é um conteúdo completamente diferente. Então, acho que até para você aprender a melhor forma de se comunicar, o melhor tipo de conteúdo a produzir, vou legendar ou não um vídeo, algumas coisas também mais técnicas, é teste. E é o que a gente faz. Então, inclusive com você, quando a gente começou a nossa conversa, a gente falou assim, eu vou precisar de um conteúdo para a obra, o sujo da obra, o bonito da obra, a casa pronta, o nosso sistema. No final das contas, eu acho que é muito sobre teste. O que a gente está fazendo, o passo que eu considero que a gente está hoje é o de começo. Sim. Mas respondendo mais objetivamente, o que eu sinto hoje na área da construção civil é que, primeiro, no Brasil a gente tem uma percepção um tanto quanto negativa, né? É uma área que infelizmente a gente vem de alguns desvios ou vem de uma falta de clareza que eu acho que se tornou comum duvidar da postura de qualquer profissional que esteja relacionado com a engenharia. Eu digo isso com muito pesar, porque eu vejo que são pessoas sérias, comprometidas, que estão ali para fazer, na verdade, o melhor trabalho possível. É uma profissão como qualquer outra área. Mas, entendendo este contexto, então, que existe essa nebulosidade, essa falta de transparência, eu acho que quanto mais o engenheiro, o profissional que trabalha nessa área, conseguir se aproximar do seu cliente, de o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, como que aquela é uma boa decisão, para passar essa sensação de segurança, essa sensação de confiança, eu acho que aqui existe uma linha de comunicação para a produção do conteúdo que é muito valiosa. Quando o cliente ele fecha com uma construtora, ainda que ele receba um orçamento e um planejamento, saiba qual vai ser o montante financeiro que ele vai gastar durante aquele tempo, o que eu acho que ele busca no final das contas é a confiança de poder colocar aquele dinheiro, aquele investimento na mão de uma empresa que vai fazer as melhores escolhas com aquele dinheiro. Então, se você produz um conteúdo, você tem aí um canteiro de obras, vai produzindo um conteúdo de alguma coisa que você fez diferente, ou que não seja diferente, mas que você fez e teve um bom resultado, fez bem feito, explica aquilo de uma forma leiga. Existe muito termo técnico dentro dessa área, na hora que você começa a usar, o cliente pode se sentir ofendido também, de certa forma, né? Mas eu acho que o principal das coisas é, às vezes você está usando um termo técnico que ele representa uma atividade super simples e aí você está burocratizando ou complicando um processo que se o cara entendesse, é só isso, ele estaria muito mais confortável. Então, acho que eu iria primeiro nessa linha. E depois, dando um passo a mais, eu acho que a grande parte, a maioria do mercado já caminha nesse sentido, dessa aproximação, de explicar coisas mais técnicas numa linguagem mais simplificada. O segundo passo seria inovação. Então, eu sou engenheiro civil, eu tenho uma construtora, eu faço isso de forma simplificada, eu me aproximo na comunicação com o meu cliente, mas eu também te trago uma experiência que só eu vivi ou só eu consigo te proporcionar. Eu te trago aqui algum exemplo de personalização, algo a mais do que o resto faz para você sair desse oceano vermelho que a gente comentou e começar a se posicionar no oceano azul. Com certeza. Se você não faz algo diferente ou algo a mais, comece a queimar seus neurônios aí e pense. Porque não adianta nada você querer ser diferente, sendo que você não faz nada. E vale a pena. Diferente. Eu acho que vale a pena. Assim, questão de teste, muitas vezes você vai ter que fazer um investimento, que eu acho que é outra coisa que a gente tem que começar a normalizar mesmo. Produzir conteúdo vai te tomar minimamente energia e tempo. Mas quando você investe dinheiro mesmo, contrata uma pessoa, um profissional legal, contrata fandangos aí. Isso aí. Faz um conteúdo massa que de alguma forma isso reverbera lá na frente, entendeu? No futuro. Não estou falando que um vídeo seu vai te trazer um cliente, mas imagina a sua esteira ali de conteúdos. Eu precisei de um vídeo, 10 vídeos, 100 vídeos. Na hora que você traz um cliente com isso, com certeza o seu retorno é muito maior do que o seu investimento. Então, acho que se a gente começar a normalizar que testes precisam ser feitos para gerar aprendizado e sempre acreditando que o retorno vem, eu acho que as pessoas também tomam mais coragem de começar a fazer as coisas. Com certeza. Isso eu falo para todo mundo que é cliente meu, eu vou começar a produzir conteúdo. Você já tem mais essa noção, porque você veio da área, Sim. Você tem o conhecimento técnico disso. Mas a produção de conteúdo marketing é uma área tão importante quanto qualquer outra da empresa. Perfeito. Então, se o seu caixa, se a área financeira da sua empresa está ruim, sua empresa vai quebrar. Mas você está vendo aquilo. O marketing, se o seu marketing está ruim, você pode ter certeza que vai estar impactando também tanto quanto, só que às vezes você não está vendo. Então a pessoa, não fiz nenhuma venda direta pelo meu Instagram, mas tem um monte de gente vendo seu vídeo. É o que você falou, uma obra que você fecha, você paga
Você paga o Fandango uns 2, 3 anos pra frente com uma obra de um vídeo, de um dos 100 vídeos que nós fizemos, valeu a pena. Fora que é uma coisa que vai ficar rodando ali para sempre, né? Então eu acho que, igual a sua área, que é engenharia, que são tickets altos, às vezes a pessoa não tem essa percepção. Porque ela fala, todo mês está lá, tô gastando 2 mil de marketing, tô gastando 3 mil de marketing, e o marketing não tá me dando nada de retorno. Vou parar de fazer isso. E não é. Eu acho que o grande desafio do profissional de marketing é também mostrar dentro da empresa o retorno que isso traz, né, para dentro mesmo. A gente costuma muito ver, eu passei por grandes empresas aí, a gente vê que existe uma batalha comum que a gente fala, pô, a engenharia e suprimentos, o comercial e a logística, existe muitas vezes esse conflito entre as áreas. E normalmente o pessoal enxerga que o time de marketing, os profissionais que trabalham nessa área, ficam mais tranquilos porque na verdade é só gastar dinheiro. Pô, e muito pelo contrário, né? Eu acho que um desafio muito importante do profissional é conseguir entender as métricas de sucesso do negócio dele mesmo, conseguir trazer os indicadores para mostrar que no final das contas, aquele vídeo, aquela cópia, aquela iniciativa diferente, uma campanha, trouxe retorno para o comercial, para a engenharia, para os suprimentos, para a logística, para todo mundo. Existe, infelizmente, também essa percepção que muitas vezes o profissional ele quer emplacar uma campanha, um conteúdo massa, porque isso vai elevar a forma como ele é visto no mercado de uma forma até egoísta, vamos colocar assim. Mas eu acho que o principal diferencial dos profissionais, tem muita gente fora da curva nesse mercado, tem de mercado de construção, de cerveja, em todos os segmentos, tem pessoas muito boas que valem a pena se inspirar, e que eu acho que o principal diferencial que elas encontraram ao longo da carreira é conseguir tangibilizar os benefícios da atividade rotineira do marketing como faturamento da empresa. Eu acho que se o marketing, é o que a gente falou lá no início da conversa, se o marketing de nenhuma maneira consegue transmitir esse senso de segurança, esse senso de investimento, marketing no final das contas é um investimento. Na hora que você mostra o retorno, ele se torna uma prática comum para dentro da empresa. Para de ver como um gasto e passa a ver como um investimento. É isso. Acho que é o grande triunfo do marqueteiro, né? Quando ele consegue falar, olha, seu dinheiro está voltando pro seu bolso. E tem que ter orgulho de falar que é marqueteiro também, eu acho que é uma coisa lógico. Sou marqueteiro, sou bom no que eu faço, tenho ideia. Eu acho que assim, eu não conheço um marqueteiro que nunca errou. Fez uma campanha que deu errado, que previu o investimento e precisou colocar algo a mais ali, isso eu acho que é uma coisa normal. Mas, de novo, se você não faz, você também não vai ter essa história para contar e você não vai conseguir trazer, de fato, resultados que vão impulsionar o crescimento da empresa. Então, é fazer com consciência, cada vez mais tentando... Desculpa. Cada vez tentando metrificar isso mesmo, trazer indicadores e mostrar ali na ponta do lápis o retorno que isso está trazendo para o crescimento da empresa. É isso aí. É isso aí, gente. Se você aí tem construtor, engenheiro, arquiteto, fornecedor, qualquer coisa, eu vou deixar linkado aqui embaixo o contato da Fato, tá? Entra lá, a gente está fazendo muito vídeo legal. Nós estamos fazendo uns vídeos de drone massa, que é muito bom para quem mexe nessa área também, né? Então, vale a pena conferir. Se você está com medo, se você está com dúvida, manda uma mensagem pra gente também. Nós vamos trocar ideia, vamos conversar sobre. E é isso, dá uma olhada lá depois no perfil. Vale muito a pena. E, Berg, valeu demais. Eu que agradeço. Obrigado. Queria reforçar o convite de verdade. A gente não tem essa premissa de concorrente, não vou ajudar. Eu acho que quanto mais a gente conseguir fomentar essa área de produção de conteúdo, de marketing, conseguir trocar experiências, no final das contas quem está ganhando é o segmento e com certeza a gente tem o que aprender com outras pessoas. Então, eu mesmo tenho grandes referências e trocas com construtoras do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que a gente, apesar de estar em estados diferentes, pode se ver de alguma forma como concorrente, mas se você parte dessa premissa, eu acho que você peca num ponto fundamental, que é esse compartilhamento de experiência. Ninguém faz nada sozinho, o novo tem que ser compartilhado e tem que existir esse aprendizado. Então, fica o convite para você aí mesmo, acesse o nosso Instagram, me manda uma mensagem, pegue contato com o Fandango, que ia ser um prazer receber vocês para a gente trocar essa ideia. Isso aí. Tamo junto, valeu demais. Valeu. Até o próximo vídeo, papo sobre produção de conteúdo. Tamo junto. Valeu.